Killing, eu guardei esse assunto aqui do noticiário local, porque a gente vai expandir para o noticiário internacional com o Killing. Ô Killing, você se importa se eu ler a notícia que acabou de sair na Agência Brasil, depois você comenta e fala sobre o histórico inglês? Bom dia para você. Claro, tá ótimo. Tá aqui, Bom dia a você, Sheila Carga, a todos. Tá aqui, ó. Diante dos recentes confrontos entre torcedores de times de futebol, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estuda a possibilidade de ampliar a restrição para a presença de torcidas únicas nos jogos de futebol no estado. Para quem não sabe, já há mais de uma década, os clássicos paulistas ocorrem com torcida única, diferentemente do que acontece. Agora começou a acontecer também em Minas, mas do que ocorre no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar que leva o futebol a sério. Aqui eu não posso, por exemplo, ver um jogo do meu time no estádio do Palmeiras. E nem a Sheila pode ver o jogo do time dela no estádio do São Paulo. Nas últimas semanas foram registradas brigas entre torcedores de Palmeiras e Flamengo em partida pelo Campeonato Brasileiro e do Nacional do Uruguai e São Paulo, que se enfrentaram semana passada pela Libertadores da América, quando torcedores e policiais ficam feridos. E aí, usando a mesma lógica de você jogar fora o sofá, depois da traição, o Ministério Público de São Paulo não consegue pensar em nada mais inteligente do que eliminar as torcidas. Aliás, se não tivesse torcedor nenhum, seria melhor ainda, porque aí o risco seria zero de briga. Pra que ter jogo, então? Pra que ter jogo, né? Pra origem da briga, não tá? Mas como eles não podem fazer isso ainda, eles eliminam uma torcida pra reduzir, em vez de adotar medidas sérias, né? Pra acabar com a violência, pra diminuir a violência no futebol, você acaba com o futebol. Não é legal? Pra evitar as mortes no trânsito, você proíbe os carros. O Killing, o Reino Unido foi por outro caminho, né? Conta pra gente como é que o pessoal enfrentou a violência nos estádios por aí. É verdade, e por aqui o hooliganismo foi um sério problema nos anos 80, nos anos 90, inclusive o estopim foi a tragédia de Heysel, onde diversos torcedores morreram numa partida entre Liverpool e Juventus e houve um esforço de toda a sociedade, mas sobretudo uma cooperação entre clubes de futebol e também a polícia. Por aqui existe torcida visitante. O caminho não foi acabar com a torcida visitante, mas foi identificar e punir os responsáveis pelas brigas. Hoje, por exemplo, a presença policial em estádios de futebol não é tão grande. Dentro do estádio, o responsável pela segurança é o clube. Você não vê polícia dentro do estádio, apenas do lado de fora. E mesmo assim, não é uma presença tão grande, porque ao invés de colocar diversos policiais, ao invés de colocar a cavalaria, existe sim. O que a polícia britânica faz? Trabalha com inteligência. Você tem os policiais que são deslocados para jogos sempre com câmeras, eles saem filmando tudo, identificam os baderneiros e aí punem essa pessoa. Para se ter uma ideia, existem milhares de pessoas que estão banidas de frequentar estádios de futebol. Em alguns casos, quando o time dessa pessoa joga, ela tem que ficar na delegacia até a partida acabar. Quando a Inglaterra vai viajar e disputar, por exemplo, a Eurocopa, que aconteceu esse ano, muitos hooligans precisam deixar o passaporte na polícia, para eles não viajarem. Existe também um trabalho feito com a Interpol e polícias de outros países. Então, muitas vezes você vê um clássico de futebol aqui, a polícia, ao invés de descer marretada, está com câmeras identificando. Dentro de estádios existem muitas câmeras, assim como existem no Brasil. E aí se tem um torcedor que é identificado fazendo algo que não deve, algum ato de violência, na hora ele é retirado. E aí sim, a presença da polícia acaba sendo necessária dentro do estádio. E o cara é punido, ele é banido. Então, existe todo um trabalho entre polícia e clubes, mas, sobretudo, o torcedor sabe que não será impune caso cometa algum ato de violência. Mesmo sendo impopular, a medida ainda é necessária, pois leva a uma redução drástica do registro de casos de violência, é o que disse o juiz José Fernando Steinberg, que participou dessa reunião em que essa medida foi levantada, essa hipótese foi levantada aqui em São Paulo. Não, ela não é necessária. Ela não é necessária. Ela é um paliativo. Ela é uma medida confortável para vocês. Fica mais fácil você evitar as brigas quando não há adversários. Vai ficar ainda mais fácil
quando o futebol for uma espécie de videogame, em que a torcida é só virtual. Igual na época da pandemia, que os americanos colocaram lá nos jogos de basquete uns telões com um monte de carinha, lembra? Esse deve ser o sonho do TJ aqui de São Paulo, da Polícia Militar, do Ministério Público, porque aí não tem como você brigar virtualmente. A não ser por xingamentos, que nem os caras brigam com a gente aqui pelo WhatsApp, né? Enquanto isso, eles vão matando o futebol. Ô, Killing, você é de uma geração um pouquinho anterior à minha, mas você se lembra, com certeza, de ir nos jogos do Corinthians, né, ocupar ali 4 gominhos do Morumbi, enquanto você via a torcida do São Paulo ou do Palmeiras ocupando os outros 4 gominhos da arquibancada. E aí, quando saía o gol do time adversário, demorava um pouquinho, porque a velocidade do som é um pouquinho mais lenta, né? Que a velocidade da... Que a velocidade da luz, não, que é a vida real, né? Que tá acontecendo na nossa frente ali. Demorava 1 segundo. A bola estufava a rede. Você sabia que 1 segundo depois ia vir aquela onda da torcida adversária comemorando. Cara, isso forma caráter. A gente precisa fazer o Metiolate voltar a doer. A gente precisa voltar... Cara, isso forma o torcedor. Essa raiva... Essa frustração que depois se torna numa alegria 1000 vezes maior quando o seu time empata. Isso é futebol, cara. Isso é futebol. Futebol é arquibancada, é alma, é rivalidade. E quando eu falo rivalidade, eu não tô falando de briga, de porrada. Briga e porrada você resolve com a lei. Como fizeram os britânicos. Olha que surpresa. Quando você pune a pessoa, as demais pessoas se sentem constrangidas a cometer o mesmo crime. Opa! Se eu fizer a mesma coisa que ele, posso ser eu. A nunca mais poder frequentar um jogo do meu time, posso ser eu amanhã, na cadeia. Pô, que surpresa, hein? Quando você aplica a lei, as coisas funcionam. Impressionante, cara, impressionante. E aí me informam que na Bahia tá acontecendo a mesma coisa já há coisa de 5 anos, o Bavi é com torcida única. Esses caras odeiam futebol.